Boa noite, irmãos queridos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo com o nosso querido irmão Rogério Buzzi. É o Apocalipse 2, a partir do versículo 7. Vamos fazer inicialmente uma oração para darmos início a esse estudo. Eu vou me ajoelhar aqui para falar com o nosso querido Pai. Misericordioso Deus, bondoso Pai, obrigado por mais esse dia, Senhor, que acaba de findar e inicia mais um dia nas nossas vidas e cumpre fielmente os teus planos. O que foi determinado para esse dia ocorreu conforme o controle dos seus anjos. Obrigado por esse encontro com nossos queridos irmãos, meu Pai. E vamos receber mais uma porção da tua palavra que nos limpa e que nos alimenta. Obrigado por esse encontro, por mais uma vez estar participando junto com o irmão Rogério Buzzi desse estudo e desses irmãos que estão na sala conosco e os irmãos que posteriormente vão assistir também este hangout que ficará gravado. Abençoa todos eles também, meu Pai, protege, coloca a mão sobre todos nós. Aos nossos queridos parentes, estendo isso aos nossos queridos irmãos aqui também, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo, e no meu coração eu tenho plena compaixão de perdão, meu Pai, sobre os nossos inimigos que atentam contra nós, planejam contra a nossa vida, e nós entendemos que eles estão sob forças do mal que o tempo todo estão ao nosso derredor para tentar nos destruir. Desejar e perdoa essas pessoas, meu Pai, creio que isso está no coração dos nossos queridos irmãos também, e vamos caminhando nas tuas direções, sobre a tua luz. Obrigado por tudo, eu agradeço imensamente, em nome do nosso Senhor, o seu único Filho e o Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão. Bom, estamos iniciando mais um estudo sobre o Apocalipse e vamos estar dando continuidade ao estudo da carta de Éfeso que estamos estudando. E lembrando sempre, né, que o Apocalipse, embora muitas pessoas tenham dificuldade com esse livro, imaginando que esse livro seja um mistério, nós temos visto já pelos estudos que temos feito e pela própria Bíblia, pelo próprio início do Apocalipse, que ele é a revelação, né, de Jesus Cristo para mostrar a seus servos as coisas que brevemente vão acontecer. No livro de Éfeso, a gente tomando uma pequena recapitulação sempre, né, para que a gente possa, aquelas pessoas que iniciam, aquelas pessoas que estarão ouvindo pela primeira vez, possam ter uma ideia. Nós, no capítulo 2, está registrado, a partir do versículo 1, é dito: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, escreve ao mensageiro, escreve ao pastor, escreve ao ministro da igreja que está na condição de Éfeso, né? Escreve a eles. Isto, quem diz, é aquele que tem na sua mão direita, a mão direita é a mão do favor, é aquele que, né, opera ao seu favor, a sua graça sobre estes ministros,
o que tem na sua direita as 7 estrelas. 7 é o número da plenitude, então aquele que tem sobre a sua direita, sobre o seu favor, todos os ministros. O número 7 é o número da plenitude, assim como temos 7 castiçais, temos 7 anjos, temos 7 igrejas, temos 7 taças, temos 7 trombetas. O Apocalipse é o livro da plenitude de Deus e tudo se completa nele. O número 7 é o número da plenitude. Nós vemos isso no fato também de Deus ter criado o mundo em 6 dias e no 7º ter descansado. É o número, então, da plenitude, ou seja, a plenitude da criação de Deus se consuma no dia 7º, mostrando, obviamente, que este número, aos olhos de Deus, é o número, repetimos, da plenitude. São os números finais. Então, no número 7, estão envolvidos todas as igrejas e todos os anjos de Deus. Por isso, isto diz aquele que tem na sua direita os 7 mensageiros, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Castiçais, Apocalipse 1, versículo 20, os 7 castiçais, a parte final, os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, né, aquele que tem na sua mão, aquele que anda no meio de todas as igrejas que hoje estejam na face da terra. Obviamente, todas as igrejas que se autodenominam cristãs. Né? Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Então, em primeiro lugar, os que estão na condição de Éfeso, e, por exemplo, uma igreja com 5.000 membros, pode ter lá 2, 3, 4, 5, 10, não importa, pessoas que estão na condição efesiana. A maioria das igrejas relatadas em primeiro grau no livro de Apocalipse são, como lemos, as igrejas que estão na Ásia. As igrejas que estão na Ásia são, em primeiro grau, em primeiro lugar, as igrejas que estão nas casas. Então, em primeiro lugar, a mensagem é às igrejas que estão nas casas, aqueles que não estão, de fato, compromissados com uma igreja, com uma instituição, mas sim com a verdade. Então, eu sei as tuas obras. Jesus está dizendo que conhece as obras, conhece, né, aquilo que é feito por esses que estão na condição de Éfeso, conheço o teu trabalho. Então, por quê? Porque aqueles que estão na condição de Éfeso são, normalmente, aqueles que pregam a palavra de Deus. Nós temos, em primeiro lugar, a condição de Éfeso, que era a primeira igreja que surge, né, sobre a tutela de Cristo Jesus, né, Éfeso, que é uma igreja que ela realmente nasce no período em que Cristo começa a comandar os seus discípulos, é ele quem dá início à igreja de Éfeso. Agora, lógico, ela também não é só uma questão de época, como já explicamos, né? Até o ano 100, a igreja de Éfeso permanece, e depois ela vai dar lugar à igreja de Esmirna. Então, do ano 4, por assim dizer, até o ano 100, a igreja de Éfeso começa a ser formada. Mais especificamente no ano 27, quando Cristo se batiza, porém, desde que Cristo surge, a igreja por promessa, a igreja de Éfeso, por promessa, repetimos, já estaria sendo computada. Nós, então, marcamos o início do ministério de Cristo no ano 27, até o ano 100, que é quando a igreja de Éfeso realmente perde sua condição e passa à igreja de Esmirna. Mas temos, então, que os que estão na condição de Éfeso, ele diz, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, reconheço que, embora, né, não apareça à primeira vista o trabalho, ele vai surgir, os discípulos ensinavam, os discípulos pregavam, os discípulos curavam, e o resultado não era aquele esperado, como hoje. Prega-se muito, fala-se muito, e realmente são poucos os que se agregam. Assim era com Cristo, 12 discípulos, que eram os que realmente se agregaram a ele e assumiram este compromisso com Cristo Jesus de uma forma mais específica. Muitos o seguiam, porém poucos realmente tinham esse compromisso, né? Então, né,
conheço o teu trabalho, a tua paciência, é um dos dons do Espírito, né, a paciência, que não pode sofrer os maus. Ou seja, né, os que estão na condição de Éfeso, de fato, não suportam a maldade reinante, não suportam os maus. Não que eles os condenem, mas eles preferem não ver. Por isso, né, a palavra de Deus diz que nós somos transformados naquilo que contemplamos. Então, os que estão na condição de Éfeso e os que querem estar na condição de Éfeso, tem que ter muito cuidado hoje com tudo que vem. Por exemplo, quando você começa a contemplar o mal, você começa a ver as barbáries da corrupção, as barbáries do roubo, as barbáries da mentira, as barbáries de assassinato, a maldade de um modo geral. Chega um tempo que você começa a ver aquilo tudo como normal. E os que estão na condição de Éfeso, eles não conseguem suportar estas coisas, ou seja, eles não se contaminam nem com isso. São pessoas que evitam ver o mal. Então não adianta, não, mas eu só vejo o jornal porque eu preciso estar informado. Bastante cuidado, o jornal hoje é, sem dúvida nenhuma, um poço de maldade. Tudo que você vê é mal. Você vê corrupção, você vê morte, você vê assassinato, você vê crimes cada vez mais hediondos. Então, muito cuidado, né? Nós, repetimos, somos transformados naquilo que contemplamos. Os efesianos têm consciência disso e eles não podem suportar o mal porque eles não se acostumam a esse mal, uma vez que não é, né, é material de contemplação deles isto, né? Mas não é só isso. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são. É curioso isso, nós vivemos numa época, está tendo um retorno aí, não sei de quem, Marcinho, nós vivemos numa época que é muito curioso. Você, por exemplo, tem hoje inúmeros falsos pastores, né? Não vamos aqui enumerar, mas são realmente muitos, né? As grandes igrejas que estão hoje no Brasil, as maiores igrejas no Brasil, elas são, sem dúvida, comandadas por falsos pastores. Quando você posta determinados materiais apresentando que esses que se dizem ser apóstolos e não são, muitas pessoas ficam enojadas. Não, você está julgando, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo outro. Não, os que estão na condição de Éfeso, eles põem à prova os que se dizem ser apóstolos e sabe que não são. E mais, tu os achaste mentirosos. Então, em primeiro lugar, existe uma regra básica para que a gente saiba quem é apóstolo e não é. Prega a verdade. Se não prega a verdade, não é um apóstolo de Cristo. Prega o que Cristo ensinou? Não prega. E lógico, eu só posso saber se a pessoa prega o que Cristo ensinou se eu conheço muito bem a palavra de Deus. Então, pôr à prova os que se dizem ser apóstolos só pode ser feito por aqueles que conhecem muito bem a palavra de Deus. Eles não leem a Bíblia, eles estudam de fato para ter certeza que o que estão ensinando é aquilo que Cristo deixou para que se ensinasse. Estes apóstolos, ou eles pregam a teologia da prosperidade, ou eles pregam doutrinas próprias. E existe uma outra forma, diz, né? Os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Os mentirosos na Bíblia não são os que contam mentiras. Os mentirosos na Bíblia são aqueles que a Bíblia diz que são mentirosos. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 4, diz: aquele que diz, eu conheço, eu sou o apóstolo dele, eu conheço ele. Aquele que diz, eu conheço, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Os que se dizem apóstolos não têm a verdade, porque a verdade básica do Evangelho, a verdade básica do Evangelho, aquilo que o Evangelho tem de mais precioso, aquilo que o próprio Deus escreveu com o seu dedo, são os seus mandamentos. Se você não aceita os mandamentos da lei de Deus, se você não procura guardar os mandamentos da lei de Deus, não adianta você dizer que conhece a Cristo, porque você não conhece. Quem diz isso não é o Rogério, quem diz isso é aquele que tem na sua direita todos os pastores, todos os ministros, aquele que anda no meio das igrejas. Ele, quando diz, a gente
Única coisa que a gente pode fazer é aceitar ou rejeitar. Discutir não tem lugar. Não adianta discutir com Cristo. Tanto que o texto diz novamente, segundo, né, o livro de Efésios, o livro de Apocalipse que estamos estudando, ele deixa bastante clara. Eu ando no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu ando no meio das igrejas. O que eu digo não é o que eu acho, o que eu penso. O que eu digo é o que eu vejo. Cristo se apresenta como uma testemunha ocular, uma testemunha presencial. Pelo seu Espírito, ele coordena e ele conhece todas as igrejas. Então, quando ele diz, a gente tem que aceitar. Então, segundo a Bíblia, os mentirosos são aqueles que dizem que o conhecem e não guardam os seus mandamentos. Então, né, nós já temos aqui uma forma. Como é que se acha mentirosos esses apóstolos? Como é que nós os achamos mentirosos? Não é que nós apontamos o dedo, nós os achamos mentirosos porque buscamos na Bíblia e vemos que a Bíblia relata que eles são mentirosos. Repetimos, por que são mentirosos? A Bíblia diz, porque não guardam os mandamentos da lei de Deus. Simples, direto, franco e aberto, como é a palavra de Deus. Não adianta ficar, mas ele é tão bonzinho, não, mas ele curou aquela pessoa, não, mas ele fez... Não importa. A regra de Deus não é, se ele curar, ele é um bom pastor. Se ele fizer isso, ele é um bom. Se ele fizer aquilo, ele é apóstolo. Não, a palavra de Deus deixa bastante clara isso. Né? Sofreste e tens paciência. Todos aqueles que resolveram um dia servir de fato a Cristo, sofrerão. Sofrerão lutas financeiras, sofrerão lutas na família. Não, eu não conheço uma só pessoa que tenha abraçado a verdade presente. Vejam bem, eu não conheço, pode haver, mas eu particularmente não conheço e cuido que estou já há algum tempo neste caminho, não conheço pessoas que estavam nessas diversas igrejas que um dia aceitaram a verdade presente e não tiveram problema. Ou tiveram problema com o pai, ou tiveram problema com a mãe, ou com o irmão, com a irmã, com a esposa. Conheço muitos irmãos nossos que ao abraçar a verdade presente foram abandonados pela esposa ou esposas que foram abandonadas pelo esposo e tiveram que decidir. Sofreram, mas têm paciência, aguardaram pacientemente no Senhor, descobriram a verdade, abraçaram a verdade e imediatamente se cumpriu o que diz a palavra de Deus que deveria se cumprir. Todos os que quiserem viver em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Irmãos e irmãs, prestem bem atenção nisso. Isto é um conceito bíblico inspirado. Todos, não diz alguns, não diz uns poucos, não diz nem muitos, diz todos. Todos os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão, sofrerão, dizem outras versões, perseguição. Então, você pode ter aceitado, né, e ter sido convencido por uma igreja, porque você entrou com problemas, mas agora tudo se resolveu, minha família está tudo bem, o problema financeiro na empresa acabou, etc, etc, etc. Cuidado, alguma coisa está errada com o evangelho que você está ouvindo, por quê? No momento que a verdade é aceita, o inimigo sabe que agora ele tem, de fato, um inimigo potencial. Ele sabe que você agora é uma pessoa que, sim, pelo conhecimento, pelo poder de Cristo, pode abalar o reino dele. E imediatamente ele vai mover a perseguição contra você. E é assim. Acredite, meu irmão. É assim. Sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Os que estão na condição de Éfeso trabalham pelo nome de Cristo. E o inimigo já criou uma versão onde as pessoas pensam que trabalhar pelo nome de Cristo é trabalhar defendendo o nome Yehoshua, Hamashia, etc, etc. Não, irmãos. Não estão errados ao defender o nome Yehoshua, Hamashia ou Yahushua, Hamashia. Não estão errados em fazer isso.
né? Repito, estas pessoas não estão erradas ao fazer isso. O problema é quando eu imagino que trabalhar pelo nome de Cristo é defender pura e simplesmente o nome em si. Trabalhar pelo meu nome é trabalhar procurando assimilar e ensinar o caráter. Nome acima de tudo na Bíblia, caráter. De nada adianta eu ensinar às pessoas o nome correto de Cristo se o caráter dele não for manifestado na minha vida. Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar o ser humano. Na cruz, ele fez tudo o que era necessário fazer para a salvação do homem, irmãos e irmãs. Porém, não foi feito tudo que é necessário para a redenção completa. E isso gera muita confusão. Por quê? Se tudo que tivesse que ser feito para a redenção do ser humano já estivesse feito, Cristo já teria vindo buscá-los. Por que Cristo ainda não veio? Porque a redenção completa do homem ainda não se findou. Cristo intercede pelo ser humano no céu, Cristo intercede no ser humano pelo seu espírito, e ele vem buscar a sua igreja quando o caráter dele estiver sendo refletido nesta igreja. Por isso o livro de Efésios fala, né, sobre esta verdade. Não vamos citar aqui, porque estamos apenas recapitulando alguns pontos, né, mas isso é um fato e é uma pergunta simples de se fazer. Se Cristo fez tudo o que fez na cruz do Calvário, por que 2000 anos depois nós ainda estamos aqui? Nós estamos aqui porque o plano da redenção segue avante. E o plano da redenção busca não só salvar o ser humano, mas trazê-lo de volta à sua origem do Éden. E isso tem que acontecer no caráter refletido. Por isso sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Cristo, quando veio na terra, trabalhou o tempo todo pelo nome do seu Pai. Por isso ele diz, Pai, eu glorifiquei-te na terra. O tempo todo, Cristo procurava fazer as pessoas entender qual era o caráter de Deus. Um caráter de amor, um caráter de benevolência, um caráter que se reflete no amor. Por isso, né, nós encontramos na Bíblia o tempo todo, né, Deus é amor. Em tudo que vemos, Deus é amor. Mas Satanás trabalhou tanto contrariamente ao nome desse nosso Deus, que as pessoas têm a ideia de Deus como um tirano sentado no seu trono, observando quem erra para castigá-lo. Crescemos desde pequenos, crescemos com uma frase que todos conhecem, fruto de Babilônia, fruto do catolicismo. Cuidado, Deus castiga. Nós crescemos com isso. Quando a Bíblia, sim, a Bíblia fala, eu repreendo e disciplino os que amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Mas este é um versículo onde ele está dizendo, eu como um pai que ama, eu repreendo e disciplino. E ele tem autoridade para fazer isso. Porém, é um versículo em meio a centenas mostrando uma realidade. Deus é amor. Por isso diz, inclusive, Deus prova, ele não só mostra, ele não só se revela na Bíblia, mas ele prova. A Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco, em que deu seu único filho para morrer por nós, pecadores, na cruz do Calvário. Então, Cristo não apenas, né, mostrou o caráter desse Pai, mas o próprio fato dele ter vindo à Terra mostra o caráter benevolente desse Deus de amor. E isso é trabalhar pelo nome de Cristo, e isso é trabalhar pelo nome do Pai. Assim como Cristo revelou, refletiu o caráter do Pai nesta terra, nós temos que refletir o caráter de Cristo ao mundo, se é que queremos realmente que as pessoas vejam em nós Cristo Jesus e, obviamente, por consequência, a bondade desse Deus de amor. Versículo 4, tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Veja que até aqui são só elogios, porém, no versículo 4, ele diz, e aqui inicia, de fato, o nosso estudo, eu tenho, porém, algo contra ti. O que, Senhor? O que o Senhor tem? Que tu deixaste teu primeiro amor. Esta igreja, embora ela tenha, e isto é pessoal, irmãos, esta é uma questão que não adianta eu ou qualquer outra pessoa dizer para você, é só uma questão pessoal, você tem que falar com Cristo sobre isso, porque ele está dizendo,
Tenho, porém, contra os que estão na condição de Éfeso, apesar das qualidades que têm, que deixaram o primeiro amor. Se você quiser entender isso, pare para pensar, volte ao passado, veja quando você aceitou a Cristo Jesus no teu coração e veja se quando você aceitou a Ele, aquele amor que você tinha por Ele naquele momento ainda permanece. Porque Ele está dizendo que os que estão na condição de Éfeso perderam este primeiro amor. Devo assumir diante de Deus essa premissa de que eu me lembro que quando aceitei a Cristo, eu via as coisas mais coloridas, eu tinha mais alegria no coração, eu via em todas as pessoas um candidato ao reino, o meu coração era muito mais voltado para as coisas de Deus, e devo confessar diante de Deus que em algum lugar eu perdi este primeiro amor. Não se trata aqui de amar ou não amar, trata-se de intensidade do amor. Um comparativo talvez que você pudesse fazer, minha irmã, meu irmão, é, por exemplo, tente pensar por um momento na sua namorada ou no seu namorado. Tente pensar naquela carta, a primeira cartinha que você recebeu do teu namorado, da tua namorada, de alguém que você amou realmente profundamente. Eu não acredito que você tenha recebido essa carta, lido uma vez, amassado e jogado fora. Não acredito. Então, te convido a fazer uma pequena análise. Se você, com um amor humano, recebeu esta cartinha do seu namorado, da sua namorada, do seu esposo, da sua esposa, leu uma vez, guardou, tirou de novo, leu 2 vezes, leu 3, leu 4, leu 5, e, enfim, leu milhares, centenas de vezes, eu não sei, mas tente pensar por um momento se você vê a carta de amor de Deus desta maneira. Ou seja, você também abre a Bíblia com este desejo de ler uma vez, ler 2, ler 3, voltar, comparar, cada palavrinha, Isto é amor. Então, esta é uma questão muito pessoal, você deve falar com Cristo, deve falar com Deus, e Pai, eu realmente devo reconhecer, até porque o Senhor conhece meu coração, enganoso é o coração do homem, e eu te peço que me ajude a encontrar aquele primeiro amor. Repito, esta é uma questão pessoal. Pode ser que o teu amor seja muito maior que o amor que eu tenho por Cristo hoje, mas não importa. A questão é que aquele que conhece teu coração melhor do que você mesmo está dizendo em algum momento que você perdeu este primeiro amor. E para benefício de todo ser humano, é sempre melhor eu aceitar que isto é assim do que simplesmente dizer, não, eu amo a Cristo. Note que ele diz, inclusive, aquele que diz que eu conheço, ele nem diz aquele que diz que me ama, ele diz aquele que diz que conheço e não guarda os mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, perdoe-me a sinceridade, meu irmão, minha irmã. Se você diz que ama a Cristo e não guarda os mandamentos da lei de Deus, a Bíblia está dizendo que você próprio nem se conhece, que você próprio está mentindo. Repito, a mentira bíblica não é quando você você inventa uma historinha. Não, você pode estar mentindo sem nem saber que está mentindo. Por quê? Enganoso é o coração do homem. Você imagina realmente que ama a Cristo, mas aí ele diz, filho, você guarda os meus mandamentos? Não, seus mandamentos são coisa do passado, são coisa de judeu. O sábado foi algo dado por judeus. E ele diz taxativamente, você não me conhece. Aqueles que dizem que me conhecem e não guardam os meus mandamentos, estão mentindo, Seja por engano, seja por que razão for, certo? Então, versículo 4 é isso, Tenho, porém, ou seja, apesar de todos os elogios, todas as coisas boas que você tem, tenho esse porém contra ti. 5, lembra-te, e esta palavrinha lembra-te, ela é muito importante, irmãos. Você, o lembra-te, traz a premissa do arrependimento. Lembra-te, pois, de onde caíste. Ele está mostrando que houve uma queda espiritual, houve uma queda em amor, e obviamente isso reflete imediatamente na nossa espiritualidade. Então ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Arrepende-te. Pare de dizer que você me ama. Procure me amar cada vez mais. É possível, finalmente, e aquelas pessoas que mais amaram a Cristo são aquelas que menos se sentirão à vontade para dizer aos outros que amam a Cristo. Acredite, Pedro amava a Cristo. Tanto amava que quando ele nega Cristo 3 vezes, ele vai chorar amargamente. Como quem diz, como pude fazer tamanha... como
cometer tamanha traição com o meu mestre? Como pude negá-lo dessa maneira? E ele amava, porém, isto não impediu que ele, por 3 vezes, negasse a Cristo. Pense nisso, meu amado irmão, minha amada irmã, uma vez que, para benefício nosso, é sempre melhor nós recebermos a repreensão desse Deus que nos ama, tomar como uma lição para nós e procurar realmente buscar este caminho. E o lembra-te, né? Veja que nada na Bíblia é por acaso. O lembra-te remete-nos exatamente onde está um grande ponto de dificuldade no meio cristão hoje. Lembra-te do dia de sábado. Esta é exatamente a premissa do arrependimento. Por quê? Filho, tu te esqueceste de como foi aquele primeiro amor que você tinha comigo. Lembra-te de onde você caiu. Filho, o mundo cristão esqueceu do Santo Sábado. Porém, filho, lembra-te do sábado, que eu dei lá no início. Mesma coisa, o primeiro amor, lá no início, né? Nós temos também o primeiro amor, ou seja, a manifestação desse amor, que é feita quando eu guardo os mandamentos. E, curiosamente, quando a gente fala em mandamentos, as pessoas, os cristãos, de um modo geral, dizem, não, eu guardo os mandamentos. Você cita 9 mandamentos para elas e está tudo bem, né? Claro, não estamos falando aqui de Babilônia, porque Babilônia derrubou o 2º mandamento e simplesmente mudou o 4º. Estamos falando de evangélicos, estamos falando de protestantes, estamos falando de cristãos. Você cita os 9 mandamentos? Perfeito, não, tá tudo bem, tudo bem. Mas aí vem o lembra-te. É como se dissesse, não, você realmente, você se lembrou, mas está esquecendo de um, que é exatamente o lembra-te do dia de sábado. Deus vai direto na ferida, mostrando que tem um que foi esquecido e tem sido esquecido pela grande maioria. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, se você não aceitar, se você não entender o que eu estou te dizendo, se você não quiser aceitar, vou brevemente vir a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tudo que Cristo pede é aceita e busca amar-me novamente, busque conhecer-me, busque de fato onde você caiu, busque onde está o problema. E diz, se você não fizer isso, você vai perder o teu castiçal. O castiçal é a igreja, mas o castiçal aqui também é a luz. Ou seja, se você não fizer isso, você vai perder a luz que tem. E acredite se quiser. O que vai ocorrer é exatamente isso. Hoje você é membro de uma igreja, você está buscando servir a Deus, Deus conhece o teu coração, mas muito brevemente será decretado o domingo como um dia de guarda. E se você não se posicionar firmemente ao lado da verdade, você vai fatalmente ficar ao lado do erro e a luz que há em ti vai se extinguir, porque você será compelido a aceitar as trevas, você será compelido a aceitar o domingo, e isto, tenha certeza, vai fazer com que a tua luz se extinga, porque finalmente, seja por medo, seja por receio de perder as bênçãos materiais, seja por convicção religiosa, finalmente o castiçal vai ser retirado de ti. A luz que Deus nos dá é uma luz progressiva. Não há como você simplesmente estagnar na luz que Deus te deu e não ir perdendo esta luz. Gradativamente essa luz vai se apagando. E a promessa é, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Né? Versículo 6. Como um Deus que ama e que não quer de maneira nenhuma que isso aconteça, e quer te fortalecer nisso, tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Ele retoma como que a história, tentando fortalecê-lo, tentando animá-lo, tentando fazer com que você não se fixe no problema, mas sim na solução. E ele diz, eu tenho também, de novo, que você aborrece a obra dos nicolaítas. Os nicolaítas eram uma classe que faziam da graça de Deus uma graça barata. Os nicolaítas eram aqueles que, por assim dizer, aceitavam a Deus como seu, entre aspas, Salvador, como seu rei, mas não aceitavam os deveres que vinham com esta aceitação.
Os nicolaítas, resumindo, são nos dias de hoje as pessoas, os ministros, os pregadores e membros que fazem da graça de Deus uma graça barata. Um exemplo muito clássico de nicolaítas que seriam nos dias de hoje. Não, vocês vivem na lei, eu vivo na graça. Fazem desta graça uma graça barata. Ou seja, Cristo não morreu na cruz do Calvário e não ofereceu a sua graça, o seu favor imerecido, para que eu, uma vez agora, de posse deste favor imerecido, voltasse a pecar contra Deus e contra ele. É como se você tivesse matado pessoas, fosse condenado à cadeira elétrica. Você matou pessoas e foi condenado à cadeira elétrica. Você estava na cadeira elétrica para ser eletrocutado. Cristo veio e disse: filho, desce, sai daí, eu vou morrer no teu lugar. Você então cede o lugar a Cristo, Cristo se assenta nessa cadeira e morre no teu lugar. Ele não morre para que você saia daí e volte a matar pessoas. Ou seja, você transgrediu a lei do Pai, você deveria morrer na cadeira elétrica, porém ele morre no teu lugar, mas não para que você volte a transgredir a lei de Deus. Isto é fazer da graça de Deus uma graça barata. E as pessoas, os nicolaítas modernos, dizem que aceitam a Cristo Jesus como seu Salvador, mas não o aceitam como exemplo na sua vida. Dizem que aceitam Jesus como seu Salvador, mas não aceitam a lei do Pai pela qual esse filho teve que morrer. Cristo morreu porque o homem transgrediu a lei de Deus. É preciso que isso fique muito claro. Adão deveria ter morrido por uma só razão: desobedeceu a ordenança de Deus, desobedeceu a lei de Deus. Quando Deus disse: de todos os frutos vocês podem comer, mas do fruto da árvore do bem e do mal não se pode comer, esta era a lei para aquele momento. Era a lei para o Éden. No momento que ele desobedece esta lei do Pai, ele se torna um transgressor e deve morrer, porque o salário do pecado é a morte. Quando ele peca, então o único salário que ele merece é a morte, como transgressor. Cristo morre no lugar de Adão, como morre por todos nós que somos os descendentes de Adão, constituindo-se no segundo Adão. Onde Adão, o primeiro Adão falha, o segundo Adão, que é Cristo, vence. Mas não repetimos para que nós voltemos a transgredir a lei do Pai. Por isso, a mensagem é clara e a mensagem é bastante positiva. Ou seja, não há como negar aquilo que Cristo está ensinando ao seu povo. Então, tens, porém, isto, que aborreces os efesianos, os que estão na condição de Éfeso, eles aborrecem, ou seja, eles não aceitam aqueles que se dizem, cristãos, mas defendem as obras dos nicolaítas, E esta é a obra: fazer, repetimos, da graça de Deus uma graça barata. Fazer do sacrifício de Cristo um trampolim para a transgressão. Eu vivo na graça e nada com a lei. Vocês vivem na lei, vocês vivem no tempo passado. Isto é um erro terrível, irmãos. A lei de Deus, ela é tão eterna quanto é eterno o caráter do nosso Pai. Porque a lei de Deus manifesta o caráter do nosso Pai. Um Pai que ama, um Pai que não transgride, um Pai que não furta, um Pai que não rouba, um Pai que não adultera, um Pai que não mata, por mais que a pessoa diz, não, ele mata. Não, ele não mata. O pecado é que traz o resultado disso e Deus permite que a pessoa então morra em função da sua transgressão, em função do seu pecado. Por favor, amados irmãos e irmãs, entendam uma coisa: Deus não precisa matar ninguém. As pessoas dizem, Não, mas veja, lá Deus matou um monte de gente. Deus não precisa matar ninguém. Por quê? Porque o trabalho que Deus tem de nos manter vivos é imenso. Basta que Ele nos abandone e nós caímos todos mortos, irmãos. Deus não precisa matar ninguém. Quando pessoas morriam à espada, quando pessoas morriam, dizimadas pelo povo, quando Deus pedia que se destruísse crianças,
velhos, é porque eles já estavam mortos, irmãos. Um morto espiritual é um morto em todos os sentidos. 1000 vezes morrer, né, nas mãos de um bandido, mas morrer salvo, do que estar vivo, mas morto espiritualmente, irmãos. Então, quando, né, no passado nós vemos, por exemplo, nações que deveriam, como os filisteus, que deveriam, né, ser todos dizimados, é porque, se você buscar a história, você vai ver que estavam todos possuídos completamente por demônios. Não se podia fazer mais nada por aquelas pessoas, absolutamente nada. Como foi o caso de Sodoma e Gomorra. O pecado ali era tão grave, mas tão grave, que não havia mais o que fazer. Anjos foram até Ló e os cidadãos da cidade, diz o texto, inclusive mulheres e crianças, queriam praticar o ato do homossexualismo com eles. Mesmo depois dos anjos ter cegado todos eles ainda estavam apalpando na porta para tentar entrar e pegar aqueles anjos e forçá-los a ter relações sexuais. Irmãos, estavam completamente possuídos por demônios, não tinham mais nenhum domínio próprio, tanto que Abraão diz: Senhor, mas se tiver 10 naquela cidade, se tiver 10 eu não vou destruir. Senhor, mas se tiver 5 na cidade, não vou destruir. Finalmente, Abraão desiste, porque ele sabia que tinha lá Ló, que ele queria salvar. Daqui a pouco ele diz: se tiver um, Senhor, quem sabe, nem esse não é. Eu vou, por amor a ti, eu vou tirar ele de lá. Ele para ali no número 3, falou: não vou nem avançar, porque daqui a pouco não sobra ninguém mesmo, e eu não vou conseguir nem com que Deus, em sua infinita misericórdia, tire pelo menos Ló de lá. Então, né, a história mostra que era terrível. Os filhos que não nasciam como fruto de orgias dantescas dedicados aos demônios, esses eram sacrificados, e ficavam vivos aqueles que foram dedicados aos demônios. Então, muito cuidado, muita atenção quando se lê a Bíblia, porque a regra básica daquilo que Deus tem ensinado a nós, através, inclusive, de ter dado o seu Filho, através de todo o sacrifício, é: Deus é amor. E até o último segundo, enquanto houver esperança nesta terra de salvar uma só alma, Deus estará provando a todos nós que Ele é amor. E, finalmente, então, o versículo 7, com o qual encerramos: quem tem ouvidos? Note que interessante. O capítulo 2, falando da condição de Éfeso, abre dizendo: escreve ao anjo, espera-se que o ministro, espera-se que o pregador, espera-se que o mensageiro transmita esta mensagem aos membros da igreja. Porém, Deus, em sua infinita sabedoria, como que já percebendo que isto não vai acontecer, e é um fato, você não ouve essas mensagens nas igrejas, os pastores não conhecem o livro do Apocalipse, os pastores não estudam as realidades bíblicas, não vai ouvir essas pregações com facilidade, e Deus, então, como que antevendo, finalmente diz: quem tem ouvidos? Ninguém tem desculpa. Quem tem ouvidos, e não é para ter orelha, é para ter ouvidos. Quem tem condições de ouvir, ouça o que o Rogério... Não. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se estou falando a verdade aos irmãos, e creio que estou falando a verdade, porque estou puramente relatando o fato bíblico do Apocalipse, é o Espírito de Deus que está dizendo. Cada um que está escutando neste momento, cada um que vai escutar daqui 1 ano, 2, 10, não importa, deverá tomar isso como sendo o Espírito de Deus falando através de um pecador. É isso que vale. Porque se tentar colocar o pecador na história, não tem que aceitar nada. Mas Deus usa pecadores para transmitir a sua mensagem. Então, você, se tem ouvidos, ouça não o que o pecador está dizendo, ouça o que o Espírito está dizendo através do pecador às igrejas. Você é, querendo ou não, uma igreja particular de Cristo. Você não é uma pedra. Cristo não vai levar pedras, Cristo não vai levar tijolos, Cristo não vai levar pinturas, Cristo não vai levar bancos, Cristo vai levar pessoas. Você é uma igreja particular de Deus e você tem ouvidos e deve ouvir o que o Espírito está te dizendo. E o que ele diz finalmente é: após tudo que você recebeu, ao que vencer, e o que vencer é aquele que de fato aceita a repreensão, arrepende-se e procura agora ver a si mesmo como o céu vê. Não como, não, eu sou um membro da igreja há 30 anos, eu faço isso, eu faço aquilo,
eu guardo o sábado, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu sou bonzinho, eu não mato, eu não roubo. Esqueça isso tudo e procure, quem sabe, ver-se como o céu te vê. E o céu só tem uma medida para te medir, não são duas. O céu compara o teu andar, compara as tuas obras com as obras de Cristo. Cristo é o nosso exemplo. Ah, mas o meu vizinho é ruim. Esqueça o teu vizinho. Ele não é a medida para você, ele não é teu exemplo, ele não é o teu salvador. Ah, mas o meu pastor. Não, teu pastor é Cristo, meu irmão e minha irmã. Ele é o teu pastor. Se você realmente escolheu um pastor de igreja para comandar as tuas ações, sinto muito te dizer, mas esse pastor não conhece o caminho ao céu e ele não vai poder te salvar. Pode ser que o teu pastor, o pastor que comanda a igreja que você frequenta, seja muito bom, mas preste muita atenção. Em nenhum segundo coloque a tua salvação nas mãos dele. E nem na minha, e nem de ninguém. Tua salvação tem que estar nas mãos de Cristo. E pastores, diz a palavra de Deus, não eu. Muitos falsos pastores viriam e enganariam a muitos. Não pense que só você tem um pastor que não é desta classe de muitos. Para benefício teu, questione, pergunte, estude, busque. Teu pastor guarda os mandamentos da lei de Deus? Se não guarda, meu irmão, procure conhecer a Bíblia para ver o que Deus diz. A palavra de Deus diz que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Isto é sério, meu irmão e minha irmã. A oração de um pastor que não guarda, que não quer ouvir a lei de Deus, é abominável a Deus. Isto, repito, não é pecado, não é Rogério falando, irmãos, é a palavra de Deus que diz isso. E nós precisamos entender porque é a nossa alma que está em jogo. Finalmente, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida, a árvore que perpetua a vida do ser humano, será dada àqueles que vencerem neste particular. Os que estão na condição de Éfeso têm diante de si a promessa de que se alimentarão da árvore da vida. Aquela árvore que não foi mais permitida que Adão comesse, nem Eva, para que não fossem pecadores perpétuos, pecadores eternos. Esta árvore da vida foi retirada junto com o jardim do Éden, foi levada aos céus, lá está, e aqueles que finalmente vencerem participarão de novo da árvore da vida, recuperando toda a vitalidade que Adão teve um dia, recuperando o tamanho normal que um ser humano deve ter. Nós hoje, fruto do pecado, estamos com peso, tamanho, força física muito abaixo daquela que vamos chegar a ter no céu, né? A Bíblia fala que os homens que Adão foi feito pouco menor que os anjos. A Bíblia fala de Cristo também, né, nesta realidade. Adão feito pouco menor que os anjos. Na Bíblia, os anjos têm 10 côvados. Um côvado tem, em média, 45 centímetros. Então, nós temos que um anjo tem, no mínimo, 4,5 metros. O homem foi feito pouco menor que eles, possivelmente o homem chega ao seu estado original, não só de virilidade, vigor e tamanho. Aí, quem sabe, isso me perdoem permitir-me arriscar aqui, porque o servo de Deus está escrito, mas creio que nós não faremos mal aqui, pelo menos colocar como um exemplo apenas, que os seres humanos podem chegar aí aos seus 3,5 metros, de 3 a 4 metros, diria eu que com muita probabilidade de estar correto, né? No mais, né, a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser como os bereanos, né? Os bereanos são mais nobres que os tessalonicenses porque buscam para ver se as coisas são de fato assim, né? Então, a grande lição que fica para nós aqui, né, talvez o resumo do que temos visto hoje é: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Apocalipse 2:7, que é o título do nosso estudo de hoje. Muito obrigado pela paciência de todos. Irmão Marcílio, é contigo.
Ok. Obrigado, Rogério, por mais esse estudo. Agradeço imensamente ao irmão aí, a paciência conosco aí, tá dividindo com nós aí essa mensagem. Agradeço os irmãos que estão na sala conosco, que nos assistiram até esse hangout. Nós vamos voltar com os estudos na próxima quarta-feira, às 20h30, né, Rogério? Isso mesmo. Por enquanto, e obrigado a todos. Perdão, irmão Marcílio, por enquanto só na quarta, em função da condição do meu pai, né? Assim que se definir essa situação, a gente aumenta o número de dias, né? Perfeito. Obrigado a todos que nos assistiram e acompanharam esse estudo. Deus abençoe a todos vocês. O irmão Rogério vai fazer uma oração para nós encerrarmos esse estudo de hoje. Amém. Vamos, aqueles que gostam de se ajoelhar, por favor, fiquem à vontade. Aqueles que quiserem ficar sentados, fiquem assim. Apenas vamos inclinar nossa cabeça e vamos orar. Grandioso Deus e Pai, é impossível que o ser humano possa convencer o outro, Senhor, das suas verdades. Nós queremos crer, Pai, que assim como o Senhor disse, através de teu Filho, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, nós queremos, Senhor, crer de todo o nosso coração que o Senhor estará trabalhando pelo teu Espírito e estará o teu Espírito regando apenas a verdade e nada além da verdade. Amém. Nós sabemos, Pai, que aquilo que dissemos aqui é verdade, mas muitas pessoas têm dúvida, Pai. O inimigo tem trabalhado tão forte, Senhor, contra os teus mandamentos, que as pessoas são incapazes de ver a maravilhosa bênção que é a guarda do teu santo dia, Pai, que é o sábado. Elas não conseguem ver, Pai, que os teus mandamentos são eternos, tanto quanto o teu caráter, Pai. Elas não conseguem, Pai. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor, assim como teu filho um dia soprou sobre os seus discípulos, Pai, e diz o texto que abriu-se-lhes o entendimento para as Escrituras, Pai, derrama do teu Espírito sobre aqueles que estão aqui. Derrama o teu Espírito sobre a Daniela, sobre o Edson, sobre o Diego, sobre o irmão Marcílio, sobre a irmã Joana, que não está conosco, mas constantemente está, sobre o irmão Célio Taniguchi, sobre o irmão Celso, o Celcito Tabile, sobre, Pai Celestial, o pastor Juliano, sobre o Robson, Pai, sobre todos aqueles que um dia estarão em contato com essa mensagem, Pai. Quando eles estiverem escutando, Pai, que os teus anjos acampem ao redor deles, mostrando a eles que o que eles estão ouvindo é a verdade presente. Pai, se nós temos o desejo que essas pessoas se salvem, nós sabemos que o Senhor muito mais. Por isso, Pai, não desista dessas pessoas, Pai Celestial, e não deixe que a gente desista delas. Que o teu amor, Pai, realmente possa se fazer presente no coração delas, que elas possam entender como de fato o Senhor é um Deus de amor. E, Senhor Jesus, que todas as pessoas que estiverem ouvindo a tua mensagem, quando o Senhor vier buscar aqueles que te pertencem, que todas essas pessoas possam também subir junto com o Senhor, uma vez que o Senhor prometeu que o Senhor iria preparar lugar e voltaria para buscar os que são teus, para que estivessem eternamente com o Senhor. Toma-nos a todos em tuas mãos, dá-nos um restante de noite feliz, possamos todos descansar e descansar na certeza do teu amor. E dá-nos forças para buscar o primeiro amor que perdemos. Nós te agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, boa noite a todos. Boa noite, Rogério. Fiquem todos com Deus. Boa noite, irmão Marcílio. Boa noite a todos. Boa noite.